Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Eu sou a Caterine, fotógrafa encantadora de bebês, e o nosso episódio de hoje é escolher fotos com a mamãe no estúdio ou enviar as fotos para escolha para a mamãe. O que é melhor para você, fotógrafo? Qual a tática que melhor se adapta à sua rotina, ao seu tipo de venda? O que vai funcionar melhor para o seu negócio? Eu já tive aqui no estúdio essas duas formas de atendimento e posso falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência dessas duas formas de atendimento. Então, aqui eu não vou dizer nem que uma é superior ou a outra seja superior. Vai depender do tipo de cliente que você tem e vai depender também da sua gestão de tempo. Qual é o seu tempo disponível para atendimento desse cliente em estúdio? Qual é o seu tempo disponível para trabalhar em casa, por exemplo? Imagino que a maioria de vocês tenha trabalho home office também, né? Faça uma parte no estúdio, uma parte no computador em casa. Então, vamos analisar hoje e perceber quais são as diferenças e o que talvez seria melhor aí para o seu negócio. Então, nós temos dois tipos de tempo, né? Duas formas de gestão de tempo aí para nós. Uma é o nosso tempo em estúdio, é o tempo que a gente disponibiliza para atender esse cliente. Então, se pergunte, qual é o tempo disponível que eu tenho para atendimento do meu cliente? Alguns fotógrafos trabalham, por exemplo, só o período da tarde, só o período da noite, só o final de semana. Qual é o período que você delimita aí da sua agenda para fazer o atendimento do cliente? E qual é o tempo que você tem disponível para trabalhar em casa? Algumas pessoas trabalham bem em casa, gostam de trabalhar no computador em casa, editar foto à noite e tal, ou durante o dia mesmo, estando em casa. Algumas pessoas já não, porque depende da sua rotina. Se você tem filhos, se você tem outras situações em casa, talvez não seja interessante para você trabalhar em casa. Então, você tem que analisar primeiro essa situação. Qual é o seu tempo disponível em estúdio e qual é o seu tempo disponível para trabalho em casa, tá? Primeiro, faça isso, anote lá no papel, não, eu tenho tantas horas que eu consigo atender no estúdio e eu tenho tantas horas que eu consigo trabalhar em casa. E aí, a partir disso, você vai poder ir definindo o que vai melhor se enquadrar aí para a sua situação. A grande questão do enviar as fotos para o cliente fazer a escolha em casa é: será que o meu cliente vai comprar mais fotos dessa forma, sem ter a minha consultoria, sem que eu esteja do lado dele, orientando ele? Será que se surgir alguma objeção, meu cliente vai comprar essa foto igual? Ou às vezes ele vai deixar de comprar por algum detalhe de edição que ele não sabe se aquilo é possível de ser retocado ou não? Será que eu vou vender mais fotos se eu vender presencial ou se eu enviar para escolha? Existe aí uma crença limitante, posso dizer, que a foto tem que ser escolhida na hora com o cliente. Porque é o calor da emoção, porque o cliente está extasiado que terminou o ensaio, então dessa forma com certeza ele vai comprar mais e tal. Depois em casa às vezes acontece dele não comprar tanto, etc. Mas depois que fiz um teste aqui no estúdio, eu percebi que nem sempre funciona dessa forma. Que o cliente que ele realmente está disposto a comprar mais fotos, que ele quer comprar mais fotos, ele vai comprar da mesma forma, se você enviar para a plataforma de escolha. E aquele cliente que ele só quer comprar as fotos que ele fechou lá no pacote dele e tal, se ele está determinado a fazer aquilo, ele vai fazer aquilo tanto na sua presença como estando em casa. Então, para mim aqui, não mudou tanto a questão de enviar as fotos para o cliente escolher em casa ou eu escolher com ele. Então, como que eu trabalhava antes? Eu recebia os meus clientes aqui no estúdio, fazia a sessão e logo após a sessão de acompanhamento, nós fazíamos as escolhas das fotos. Então, eu sentava com eles, a gente passava todas as fotos primeiro, depois, na segunda vez que a gente passava, eles iam me indicando as que eles gostavam, pediam para voltar, para ir para frente e tal. Eu ia anotando a numeração, colocava todos numa pasta,
Aí depois a gente ia excluindo as que eles não queriam comprar, que estavam parecidas ou tal, e a gente ia fazendo assim. O sistema de você colocar todas as que gostaram em uma pasta e depois pedir para o cliente retirar aquela que o cliente não gostou, funciona muito bem, porque o cliente geralmente tem dificuldade para fazer escolha, tirar uma, é como tirar alguma coisa que ele está gostando, então geralmente fica mais difícil dele tirar fotos se forem colocadas todas as fotos em uma pasta, tá? Então, se vocês querem vender mais fotos, essa é uma estratégia que ajuda vocês a venderem mais, porque o cliente vai ter um pouco mais de dificuldade de ver todas as fotos que ele gostou reunidas em um só lugar, tá? Porém, qual é o problema dessa técnica, desse acompanhamento da escolha das fotos com o cliente? É o tempo que você disponibiliza para fazer isso. Então, eu fazia a minha sessão com duração de 1 hora, eu ficava em média 30 minutos fotografando e 30 minutos fazendo escolha. Então, 30 minutos de escolha era uma parcela grande do meu tempo utilizada para que a gente fizesse essa escolha com o cliente, né? Então, ao invés, por exemplo, de eu fazer ensaios de meia hora e eu atender 8 clientes num período, em termos de 4 horas, né, atender 8 clientes de meia hora, eu estava atendendo 4 clientes em uma tarde. E fora que nem sempre essa escolha com o cliente, ela se demanda de uma forma confortável. Às vezes não é confortável para você, fotógrafo, por uma questão do cliente às vezes ser indeciso e você ter dificuldade ali com ele, que ele tem dificuldade de se posicionar e tal, e aí vai, olha de novo e volta e vai e tal. E aí se torna desgastante e talvez para o cliente também não seja confortável, porque ele não quer tomar a decisão de compra exatamente naquele momento. Às vezes ele já saiu da sessão ali, ele tem o bebê no colo, o bebê tá chorando, o bebê tá cansado, sabe? Eles querem ir embora. Aí você vai começar uma escolha de fotos junto com ele, vai demorar. Às vezes a mãe trouxe o bebê para fotografar, mas o pai não veio junto, ela queria mostrar pro pai, para eles decidirem junto quais fotos eles iriam comprar. Então, nem sempre é confortável também para o cliente fazer a escolha ali na hora. Alguns até gostam, porque aí tem a opinião do fotógrafo junto e tal, e aí entra num consenso ali, então ajuda com aquela opinião a eles decidirem pelo melhor. Porém, muitas vezes se torna desconfortável para a mãe que está com um bebê pequeno, na questão que ela não consegue se concentrar, na questão que ela não consegue mostrar para o papai as fotos também, ela gostaria de mostrar para o papai para eles escolherem juntos. E na questão que às vezes ela se sente desconfortável para fazer aquela decisão de compra naquele momento. Às vezes ela quer ter o tempo dela, escolher em casa com calma, não se sentir pressionada a comprar o que ela não está com vontade de comprar. E eu digo para vocês, nunca forcem o cliente de vocês a comprarem uma foto, alguma coisa que eles não têm interesse em comprar. Isso é muito desconfortável. Vocês podem avaliar que em qualquer lugar que a gente vá fazer uma compra e a gente tem um vendedor insistente que coloca a gente numa situação, às vezes até, que chega a ser constrangedora, é muito desconfortável, né? Se você não está afim de comprar aquele produto e o vendedor quer de qualquer forma que você compre, fica ali forçando a venda e tal, e às vezes você não quer tomar aquela decisão naquele momento. Então é muito chato. Não seja esse fotógrafo chato que fica enchendo o saco do cliente para que ele compre um monte de fotos que ele não está afim de comprar. Ele deve comprar as fotos que ele gosta. E quanto mais livre você deixar ele, mais à vontade ele ficar, mais confortável ele se sentir, mais ele vai escolher as fotos que ele gosta. Nem sempre a pressão, essa situação de manter o cliente impressionado vai fazer ele comprar a mais. Às vezes faz ele comprar menos, porque ele fica chateado contigo, com aquela situação constrangedora. E eu digo uma coisa para vocês, se o trabalho tiver qualidade, se vocês estiverem fazendo um ótimo trabalho de fotografia, as suas fotos já estão saindo cruas lá da câmera, com uma qualidade boa, com certeza esse cliente vai comprar as fotos que ele gosta, porque vai ter muita foto boa para ele escolher. Às vezes o erro não está na escolha das fotos, o erro está lá atrás, porque você não está fazendo uma fotografia legal e aí o teu cliente não tem opção para escolher, tá? Então começa lá atrás, melhorando a iluminação da sua fotografia, uma coisa bem importante, o cliente não gosta de ver foto escura, tá? Enquadramento e variação. Eu acho que uma das principais questões aqui é ter muitas variações de fotos diferentes e isso sim vai proporcionar ao teu cliente
muitas opções e com isso sim ele vai comprar muitas fotos, mesmo que ele esteja fazendo o sistema de escolha em casa. Então, o que aconteceu comigo? Por muito tempo eu trabalhei dessa forma, que eu fazia escolha com o meu cliente aqui. Qual que é a vantagem de fazer a escolha agora com o cliente, né? Falei dos desconfortos ali, das questões que não são tão legais, falei da questão do tempo também, né? Que acaba tomando um pouco mais de tempo da gente. Mas tem uma questão que é bem legal de fazer a escolha na hora, que é você otimizar o teu fluxo de trabalho. Por quê? Porque no momento que você já selecionou as pastas, já separou na pastinha para editar, na semana seguinte, você já vai conseguir entregar esse trabalho para o cliente, ou em 15 dias você já vai conseguir entregar. E quando que você envia para a escolha em casa, às vezes o cliente procrastina para escolher e acaba passando um mês da sessão e o cliente ainda não tem as fotos dele. Então, quando a gente envia a foto para o cliente escolher em casa, a gente tem esse problema que o cliente demora para escolher e aí dessa forma a gente também não vai conseguir otimizar a nossa produção, a nossa edição, né? É outra questão também que se ele separou as fotos ali no dia e você quiser enviar uma prévia para ele, você já tem algumas fotos ali selecionadas das que ele escolheu para você já poder fazer uma prévia, né, e enviar com antecedência para o cliente. Então, essa seria a grande vantagem, na minha opinião, de fazer a escolha junto com o cliente. É você ter as fotos já selecionadas, escolhidas e colocar na sua linha, no seu fluxo de trabalho ali, na sua linha de edição, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, que me fez transformar a forma como eu fazia a escolha de fotos com o meu cliente. Então, o que aconteceu? Antes eu tinha mais tempo disponível, porque eu não tinha bebê. E aí, com isso, eu ficava uma grande parcela do meu tempo dentro do estúdio. Então, para mim, parecia vantajoso eu escolher as fotos com o meu cliente, me parecia que eles compravam mais fotos extras durante a sessão em função disso. E eu já deixava tudo separadinho, então eu já conseguia fazer uma prévia para enviar uma foto na semana para o meu cliente e também já colocava no meu fluxo de edição ali as fotinhas que o cliente tinha selecionado. Nesse sentido, mantinha uma organização bem legal ali das minhas edições e também consegui enviar uma prévia para o cliente bem rápido. Tudo bem até aí. Depois que eu tive bebê, o meu tempo em estúdio reduziu muito. Eu não tinha mais todo aquele tempo disponível para ficar no estúdio. Fazer escolha de fotos junto com o meu cliente se tornou muito, muito difícil eu disponibilizar todo aquele tempo, porque aí ao invés de eu trabalhar, por exemplo, para atender 8 ensaios, ao invés de eu trabalhar 4 horas atendendo ensaios de meia hora, eu levava 8 horas. Eu levava o dobro de tempo para atender todos os meus clientes fazendo escolha com eles. Então eu optei por começar a enviar as fotos para os meus clientes pelo WhatsApp para escolha. Tá? Mas salvo aqui uma coisa que é crucial. Crucial, isso é extremamente importante se você vai enviar fotos para escolha. Não tenha inocência de enviar as fotos sem marca d'água, tá? Porque aí o que vai acontecer? O cliente sente que ele já tem o material. Por mais que não esteja editado e tal, eles têm o sentimento que aquele material já está na mão dele. E com isso, você perde a oportunidade de enviar um material finalizado, um material de qualidade, e com certeza ele só vai comprar as fotos lá do pacote que ele tinha escolhido, tá? Então, envie as fotos para o cliente pelo WhatsApp ou pelo site com marca d'água. E marca d'água eficiente, que pega a imagem inteira, tá? Tem infinitos tutoriais, tem vários softwares aí que vocês podem usar que são gratuitos para colocar a marca d'água. Tem alguns sites que já tem esse recurso. Mas eu fazia assim, eu pegava um software chamado Watermark, colocava a marca d'água em cima das minhas fotos e aí enviava pelo WhatsApp para os meus clientes, tá? Então eles recebiam todas as fotinhos ali pelo WhatsApp, a mamãe escolhia as que ela queria e me mandava de volta. Só que aí, com isso, eu tive um outro problema, que é aquela conversa com a mamãe, da mamãe enviando algumas fotos e tirando outras, e aí eu tenho, por exemplo, as fotos que vão para o álbum encadernado, as fotos que a mamãe pega extra, aquilo começou a virar uma grande confusão das minhas conversas de WhatsApp, e quando eu ia separar as fotos para o cliente, eu tinha muita dificuldade em separar o que ele queria, o que ele realmente tinha escolhido, quais que iam para o álbum,
Às vezes a mamãe esquecia de colocar qual que era de brinde, qual que era do álbum, qual que era extra, etc. E aí isso começou a demandar um trabalho meu de recuperar as conversas, de sentar e olhar cada conversa e tal, e rever. E às vezes a mamãe selecionava um grupo de fotos, depois lá embaixo selecionava mais uma, então às vezes alguma imagem deixava de ser selecionada, etc. Tive várias situações, assim, micro situações, que acabam gerando alguns conflitos com o cliente, descontentamento do cliente contigo, né? Aí às vezes faltou um pouco de atenção em um trecho da conversa. Então eu achei que meu serviço de atendimento não estava sendo eficiente, não estava atendendo o meu cliente com uma qualidade que eu deveria, tá? Então, aí a partir desse momento eu resolvi comprar uma locação, né? Um site, um hospedeiro, digamos assim, para colocar as minhas fotos no sistema de escolha para o meu cliente. Por quê? Porque assim, o que acontece? Meu cliente vai lá, ele seleciona as fotos são enviadas por e-mail para mim, avisando que o cliente finalizou a seleção. O sistema envia lembretes para os clientes dizendo que as fotos ainda não foram selecionadas, que eles têm prazo até dia tal para fazerem a seleção. E aí, aquilo, de certa forma, é um documento também. É um documento de que o cliente separou aquelas imagens X com aquela numeração. Então, não tem risco de vir número trocado, não tem risco de vir foto trocada. E aí, eu consigo entregar um trabalho mais correspondente a exatamente o que o meu cliente tinha escolhido, sem ter margem de erro ali com o meu cliente, atendendo, né, e fazendo um trabalho de qualidade para ele. E ele tendo certeza exatamente do que ele tinha selecionado foi o que foi entregue a ele, né? Então, gostei bastante do sistema de fotos, ele tem um valor mensal para pagar e tal, daí depende de quantas fotos vocês carregam, do plano que vocês querem adquirir, né? E tem vários sites aí que oferecem esse tipo de serviço. Eu, por exemplo, eu tenho o pacote da Album, que já é um site direcionado para fotógrafos, e dentro do hospedeiro, que é a Album, que hospeda o meu site, eu também hospedei lá o meu sistema de escolha de fotos. Então, achei bem legal, para mim funcionou super bem, gostei bastante da plataforma, fora que eu tenho lá o meu fluxo também divididinho lá em quem está em processo de seleção, quem já selecionou, quem eu já finalizei, então gostei bastante da plataforma. Achei que foi bem legal. Sobre comprar fotos extras. Não achei que mudou muita coisa do meu cliente que gosta de comprar fotos extras, continuou comprando as fotos extras, e os clientes que tinham o hábito de comprar apenas as fotos do pacote continuaram comprando apenas as fotos do pacote. Outra questão que funciona bem para esse sistema de seleção também é a questão que, se eu vou fazer um ensaio longo, por exemplo, um ensaio de gestante, que eu demoro ali em torno de 2, 3 horas quando eu faço ensaio de gestante. E aí, depois desse ensaio, ainda fazer seleção de fotos com essa mãe, ela tá cansada, ela já ficou um monte de tempo em pé, já trocou um monte de figurino, sabe? Ela não tá afim, ela não tá na vibe dela, ela quer ir pra casa, tomar um banho, né, descansar, etc. Então, não é um momento agradável para fazer uma escolha de fotos, tá? Por isso que o sistema de fotos é legal, porque a pessoa, no momento que ela estiver tranquila, que não tiver ninguém atrapalhando ela, que ela puder se concentrar, ela vai fazer a seleção. Outra vantagem do sistema também é que a pessoa pode logar várias vezes, seleciona uma parcela das fotos, depois entra, vai estar lá as fotos que ela já selecionou, pode continuar a seleção, não precisa selecionar tudo em uma vez só. Então, achei que funciona super bem. A Album tem alguns pacotes premium ali que já dentro dos pacotes já ficam incluso a marca d'água e tal. Mas eu coloco marca d'água antes no meu software e depois eu carrego para a plataforma já com marca d'água prontinho, tá? Sobre as prévias, aí o que acontece? Antes, eu enviava uma prévia daquelas fotos que o cliente já tinha selecionado quando sentou comigo para fazer a escolha. Depois que eu passei a fazer isso, esse sistema de escolha pelo site, eu comecei a eu mesma selecionar uma prévia para enviar para o meu cliente. E essa seleção que eu faço fica para mim, para o meu portfólio. Então eu não achei problema de fazer isso, sabe? Achei bom eu poder fazer uma seleção das fotos que eu gosto. Porque nem sempre as fotos que o cliente gosta seriam as fotos que a gente colocaria, por exemplo, no portfólio, que agradam a gente como profissional, né? Com um olhar de profissional, com um olhar de técnica, etc. Então, eu achei bom eu poder fazer essa escolha e selecionar as fotos que eu gosto. E essas fotos que eu mando de prévio para o meu cliente, eu dou de presente para ele.
ele fica feliz, porque ele ganhou uma prévia, ele não vai incluir nas fotos do pacote dele, porque não foram fotos que ele selecionou. Assim, ele já tem as fotos dele para postar. E eu também fico contente, porque aí eu tenho material legal de portfólio para mim poder depois fazer as minhas postagens de acordo com o meu gosto, de acordo com a minha técnica e tal, o que eu gosto de mostrar do meu trabalho, porque eu tenho lá uma seleção de fotos de 20, 30, 50 fotos. Tem algumas que os pais selecionaram, que a gestante selecionou, que eles gostam por algum motivo, por alguma situação que ficou interessante para eles, mas porém para mim como profissional, para mim postar no site ou postar lá no meu feed do Instagram, no meu feed do Facebook, que para mim não é tão interessante comercialmente. Então, assim eu consigo fazer as fotos que me interessam para montar o meu portfólio e para mostrar o meu trabalho. Então, assim, se vocês têm tempo no estúdio, bastante tempo no estúdio, e acha que otimiza o tempo de vocês fazer a escolha com o cliente e já ter o fluxo de vocês certinho, porque vocês têm algum problema de que o cliente procrastina muito para escolher, é uma situação, tá? Se vocês não têm muito tempo hábil de ficar em atendimento no estúdio, que vocês têm filho, vocês trabalham às vezes depois no home office, vocês preferem trabalhar à noite, uma série de questões, vocês têm a casa de vocês, etc., outros trabalhos às vezes, né? Aí eu sugiro que vocês enviem a escolha pelo site, tá? Porque aí vocês vão otimizar bastante o tempo de vocês e vai ficar bem mais viável nesse sentido, tá? Não se preocupem com a questão de comprar fotos extras, porque pela minha bagagem ali, pelo tempo que eu trabalho com isso, eu percebi que cliente que gosta de fotos, de comprar fotos a mais, acaba comprando da mesma forma pelo site, e cliente que não tem interesse de comprar, que só quer comprar as fotos das sessões, continua comprando só as fotos das sessões. E o grande segredo está em ter fotos bem feitas, tá? Bastante variação fotográfica, que é isso que faz o seu cliente comprar mais fotos, tá? Então, se a foto ela já sai da câmera com uma qualidade legal, com uma cena bonita, com certeza você vai estar dando oportunidade para o seu cliente de fazer uma escolha maior. Agora, se você não fez variação de poses, a tua foto está escura, está mal enquadrada, tem uma série de problemas que você não cuida na hora que você fotografa, aí fica difícil do seu cliente escolher fotos a mais. Ele acaba pegando só o que ele tem obrigação de comprar, porque você não está entregando um trabalho que seja desejável, que faça ele sentir que ele precisa comprar mais, porque senão ele vai perder alguma coisa, vai perder alguma imagem significativa se ele não comprar a mais, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse sentido. Ótima semana, beijo e logo mais em live por aí.